Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabo, de Osne Sierstad. O capítulo chama Suicídio e Canto, e como ele é curtinho, depois vem a viagem de negócios. Suicídio e canto. No Afeganistão, mulher apaixonada é tabu. É proibido pelos conceitos da honra rigorosos do clã e pelos mulais. Os jovens não têm o direito de se encontrar para amar, não têm o direito de escolher. Amor tem pouco a ver com casamento, ao contrário. Pode ser um grave crime, castigado com morte. Pessoas indisciplinadas são mortas a sangue frio. Caso apenas um dos dois tenha de ser castigado com a morte, invariavelmente é a mulher. Mulheres jovens são, antes de mais nada, um objeto de troca e venda. Um casamento é um contrato entre famílias ou dentro de uma família. A vantagem que o casamento pode ter para o clã é o que determina tudo. Sentimentos raramente são levados em consideração. Durante séculos, as mulheres afegãs têm suportado a injustiça cometida contra elas, mas em canções e poemas as próprias mulheres dão seu testemunho. São canções para ninguém ouvir, e até o eco permanece nas montanhas ou no deserto. Elas protestam se suicidando ou cantando, escreveu o poeta afegão Sayed Bahauddin Majru, num livro de poemas das próprias mulheres pashtun. Ele reuniu os poemas com a ajuda da cunhada. Majru foi assassinado por fundamentalistas em Peshawar em 1988. Os poemas ou rimas são passados oralmente de umas para as outras próximo ao poço, no caminho para o campo ou ao lado do forno de pão. Falam de amores proibidos, do ser amado como outro homem, nunca ao marido, e do ódio ao marido, frequentemente muito mais velho do que elas, mas expressam também o orgulho de ser mulher e a coragem demonstrada por elas. Os poemas são chamados de landai, que significa curto. Consistem em poucas linhas curtas e ritmadas, como um grito ou uma facada, escreve Majru. Um dos poemas diz: pessoas cruéis veem um velhinho a caminho da minha cama e ainda me perguntam por que choro e arranco os cabelos. Meu Deus, de novo me mandastes a noite escura e de novo tremo da cabeça aos pés, por ter que subir na cama que odeio. Mas as mulheres dos poemas também são rebeldes, arriscando a vida por amor, numa sociedade onde a paixão é proibida e o castigo é impiedoso. Dá-me-te tua mão, meu amor, vamos nos esconder no campo para amar ou sucumbir às facadas. Esse livro também está em francês, Le Suicide et le Chant, Poésie populaire de Femme Pashtun, de Sayed Bahauddin Majru, Gallimard, 1994. Outro poema diz: mergulho nas águas, mas a correnteza não quer me levar. Meu marido tem sorte, meu corpo sempre volta à beira do rio. Amanhã de manhã estarei morta por tua causa. Não digas que não me amou. A maioria dos gritos é de desapontamento por uma vida não vivida. Uma mulher pede a Deus para na próxima vida ser uma pedra, em vez de mulher. Nenhum destes poemas fala de esperança, ao contrário, reina a desesperança de não ter vivido o suficiente, de não ter aproveitado a beleza, a juventude, os prazeres do amor. Eu era bela como uma rosa, debaixo de ti fiquei amarela como uma laranja. Eu não conhecia o sofrimento, por isso cresci reta como um pinheiro. Os poemas também estão cheios de ternura, como uma sinceridade brutal, e a mulher glorifica seu corpo, o amor carnal e o fruto proibido, como querendo chocar os homens, provocar a sua virilidade. Põe tua boca sobre a minha, mas deixa a minha língua livre para poder falar de amor. Pega-me primeiro nos teus braços, me segura, depois te amarre às minhas coxas de veludo. Minha boca é tua, devora-a, não tenhas medo. Não é feita de açúcar que se dissolve e desaparece. Minha boca eu te dou com prazer, porque me atiças. Vou te fazer em cinzas, se eu, por um só momento, olhar na tua direção. Foi curtinho esse capítulo. O próximo fala da viagem de negócios. Ainda está frio, o sol lança seus primeiros raios pelos rochedos íngremes. A paisagem é cor de poeira, em tons marrom acinzentados. As encostas são de pedra pura, desde blocos de granito ameaçando precipitar uma devastadora avalanche, a pedregulhos e cacos de argila triturados sobre os cascos dos cavalos.
Os cardos entre as pedras arranham os pés de contrabandistas, refugiados e guerrilheiros em fuga. Uma confusão de atalhos se entrecruza antes de desaparecer atrás das pedras das colinas. Esta é a rota entre o Afeganistão e o Paquistão, onde se contrabandeia um pouco de tudo: armas, ópio, cigarro e latas de Coca-Cola. Os atalhos têm sido pisados durante séculos. Foi por esses caminhos que os talibãs e a Al-Qaeda árabe escaparam ao perceber que a batalha pelo Afeganistão estava perdida, fugindo para as regiões tribais do Paquistão. É pelo mesmo caminho que estou voltando para atacar soldados americanos, os infiéis que ocupam a terra sagrada muçulmana. Nem as autoridades afegãs, nem as paquistanesas têm controle sobre as áreas próximas à fronteira. As tribos Pashtun controlam separadamente suas áreas nos dois lados da fronteira. A ilegalidade está absurdamente inscrita na lei paquistanesa. As autoridades do lado paquistanês têm o direito de controlar as estradas asfaltadas até 20 metros em cada lado. A partir daí, vale a lei das tribos. Esta manhã, Oliveira Sultan Khan também está passando pelos guardas da fronteira paquistanesa. A polícia de lá está a menos de 100 metros de distância. Mas se as pessoas, os cavalos e os jumentos carregados passam longe bastante da estrada, ela nada pode fazer. Mas, mesmo com as autoridades não controlando o fluxo de viajantes, muitos são parados e têm que pagar impostos para homens armados, muitas vezes moradores comuns. Sultan já tomou suas precauções. Sônia costurou o dinheiro nas mangas de sua camisa. Ele carrega seus pertences num saco de pano sujo e usa um shalwar carmês bem surrado. Como para a maioria dos afegãos a fronteira para o Paquistão também está fechada para Sultan, não importa que ele tenha família, casa e negócios no país e que sua filha frequente uma escola por lá. Ele não é bem-vindo. Por pressão da comunidade internacional, o Paquistão fechou suas fronteiras para impedir que terroristas e simpatizantes do Talibã se escondam no país. Mas aí vão. Terroristas e soldados não se apresentam nos postos da fronteira com passaporte em mãos. Eles seguem pelos mesmos caminhos que Sultan usa nas suas viagens de negócio. Milhares de pessoas vindas do Afeganistão entram diariamente no Paquistão dessa maneira. Os cavalos sobem um despenhadeiro arquejantes. Sultan está sobranceiro em cima do cavalo sem sela. Até as roupas velhas parecem bem vestido mesmo assim. A barba, como sempre, bem cuidada, e com seu pequeno fez na cabeça, mesmo agarrado às rédeas e morrendo de medo, parece um homem distinto passeando nas montanhas para apreciar a paisagem. Mas não está se sentindo seguro no cavalo. Um passo em falso e despencará abismo abaixo. O cavalo, por sua vez, avança com calma pelas trilhas conhecidas, sem se incomodar com o homem que leva. Sultan segura um saco valioso amarrado à mão. Dentro dele há livros que pretende piratear para sua livraria e um esboço do que ele espera vir a ser o contrato mais importante da sua vida. Outros afegãos caminham ao seu lado, também querendo entrar no país fechado. Mulheres de burca sentadas de lado no cavalo, indo visitar parentes, estudantes sorridentes voltando para a universidade em Peshawar, depois do Eid, e uma celebração religiosa, alguns contrabandistas, talvez, e quem sabe alguns homens de negócio. Sultan não pergunta. Está pensando no seu contrato, concentrando-se nas rédeas e amaldiçoando as autoridades paquistanesas. Primeiro leva um dia de carro de Cabul até a fronteira. Depois tem de pernoitar num posto deplorável, para no dia seguinte seguir um dia inteiro a cavalo, a pé e de caminhonete. A viagem pela estrada principal da fronteira até Peshawar leva só 1 hora. Sultan acha humilhante entrar no Paquistão às escondidas e ser tratado dessa maneira desumana. Após tudo que os paquistaneses fizeram para o regime talibã, dando armas e suporte econômico e político, ele acha que é muita hipocrisia eles agora se tornarem lacaios dos Estados Unidos e fecharem as fronteiras para os afegãos. O Paquistão foi o único país, além da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, a reconhecer oficialmente o regime talibã.
As autoridades paquistanesas queriam que o controle sobre o Afeganistão ficasse nas mãos do grupo Pashtun, por ser um povo que habita os dois lados da fronteira, e porque o Paquistão exerce uma influência real sobre eles. Praticamente todo o Talibã era Pashtun, etnia que constitui a maior parte do povo afegão, quase 40% da população. Mas, para o norte, a maioria é de Tadjiks. Aproximadamente um quarto dos afegãos são Tadjik. A Aliança do Norte, que lutou duramente contra o Talibã e que depois de 11 de setembro recebeu apoio dos americanos, consiste principalmente de Tadjiks, um povo vistos pelos paquistaneses com grande desconfiança. Depois da queda do Talibã, quando os Tadjiks conseguiram maior poder no governo, muitos paquistaneses achavam que estavam cercados por inimigos, com a Índia ao leste e com o Afeganistão a oeste. Mesmo assim, há relativamente pouco ódio étnico entre as pessoas comuns do Afeganistão. Os conflitos são basicamente devidos a lutas pelo poder entre os vários líderes guerrilheiros, que fazem seus próprios grupos lutarem uns contra os outros. Os Tadjiks receiam que os Pashtun ganhem poder demais, temendo ser massacrados caso haja outra guerra. Os Pashtun têm medo dos Tadjiks pelos mesmos motivos. O mesmo acontece entre Uzbeques e Hazaras, na região norte do nordeste do país. Muitos combates ocorreram também entre líderes guerrilheiros de um mesmo grupo étnico. Sultan está pouco preocupado com o tipo de sangue que corre nas veias dele e dos outros. Como muitos afegãos, ele é um verdadeiro mestiço de mãe Pashtun e pai Tadjik. A primeira esposa é Pashtun, a segunda, Tadjik. Formalmente, ele é Tadjik porque a herança étnica vem do pai. Ele fala as línguas dos dois povos, Pajun e Dari, um dialeto da língua persa. Sultan acha que está na hora de o povo afegão deixar as guerras para trás e se unir para reconstruir o país. Seu sonho é um dia recuperar o que foi perdido para os países vizinhos, mas parece difícil. Sultan está desapontado com seus conterrâneos. Ele dá duro no trabalho todo dia para fazer seu negócio crescer e se aborrece com aqueles que gastam suas poupanças em viagens à Meca. Logo antes da viagem ao Paquistão, ele teve uma discussão com seu primo Wahid, dono de uma pequena loja de peças para automóveis que ele mal consegue manter. Ao passar pela livraria de Sultan alguns dias antes, ele contou que finalmente tinha juntado bastante dinheiro para ir à Meca de avião. Você acha que a oração vai te ajudar? Sultan tinha perguntado sombeteiramente. O Alcorão diz que temos que trabalhar, resolver nossos problemas, que precisamos suar, dar duro. Mas nós afegãos, como somos preguiçosos, em vez de trabalhar, pedimos ajuda ao Ocidente ou a Alá. Mas o Alcorão também diz que para louvarmos a Deus. Wahid objetou. O profeta Maomé choraria se ouvisse todos os gritos, choros e orações proferidos em seu nome, continuou o sultão. Não adianta dar com a cabeça no chão para erguer este país. Tudo o que sabemos fazer é gritar, rezar e lutar. Mas as orações de nada valem se as pessoas não trabalham. Não podemos esperar pela piedade de Deus, gritava Sultã, exaltando pela torrente das suas próprias palavras. Estamos como cegos procurando por um homem sagrado e só encontramos palavras vazias. Ele sabia que estava provocando o primo, mas para Sultã o trabalho é mais importante da vida. Na vida, né? É o que ele tenta ensinar aos próprios filhos, ele mesmo sendo o exemplo. Por isso tirou-os da escola para trabalharem na livraria, para que o ajudem na construção de um império de livros. Mas viajar para Meca é um dos 5 sustentáculos do Islã, o primo retrucou. Para ser um bom muçulmano, é preciso aceitar Deus, orar, jejuar, dar esmolas e viajar a Meca. Todos podem ir a Meca, disse Sultã por fim, mas só por mérito próprio. Aí sim podemos viajar para agradecer e não para orar. Wahid deve estar a caminho de Meca agora, nas suas vestes brancas de peregrino, Sultã pensa. Ele bufa e enxuga o suor na testa. O sol está no zênite. Estão finalmente descendo a montanha, na estrada de barro, num pequeno vale,
Há várias caminhonetes esperando. São os táxis do desfiladeiro de Khyber, onde seus donos vivem bem transportando os indesejados para o interior do país. Outrora, esta era a Rota da Seda, a rota de comércio entre as grandes civilizações China e Roma. A seda era levada para o Ocidente, enquanto o ouro, a prata e a lã seguiam para o Oriente. Durante milhares de anos, o desfiladeiro de Khyber tem sido invadido por pessoas indesejáveis. Persas, gregos, moguls, mongóis, afegãos e bretões já tentaram conquistar a Índia conduzindo seus exércitos através desse desfiladeiro. No século VI a.C., o rei persa Dário conquistou grandes áreas do Afeganistão e continuou a marcha através do desfiladeiro de Khyber até o rio Indus. 2 séculos depois foram os generais de Alexandre o Grande que conduziram suas tropas através do desfiladeiro, em cujo trecho mais estreito não passa mais de um camelo carregado ou 2 cavalos lado a lado. Gengis Khan destruiu grandes partes da Roda da Seda, enquanto outros viajantes mais pacíficos, como Marco Polo, só seguiram o rastro das caravanas do caminho para o Oriente. Desde o tempo de Dário até os britânicos conquistarem o desfiladeiro, no século XIX, as tropas invasoras quase sempre encontraram grande resistência das tribos Pashtun das montanhas ao redor. Depois que os ingleses se retiraram, em 1947, as tribos assumiram novamente o controle do desfiladeiro e o distrito até Peshawar. A mais poderosa delas é a tribo Afridi, temida por serem guerrilheiros. A primeira coisa que se vê ao cruzar a fronteira continuam sendo as armas. Ao longo da estrada principal, do lado paquistanês, vêem-se em intervalos regulares as palavras Khyber Rifles, entalhadas na encosta ou pintadas em placas sujas na paisagem árida. Khyber Rifles é o nome de uma fábrica de armas, mas também da milícia tribal responsável pela segurança na área. A milícia tem grandes riquezas para proteger. A aldeia próxima à fronteira é conhecida como seu mercado de contrabando, onde se podem comprar haxixe e armas a preços bem baixos. Ninguém pede licença para porte de armas, mas se for pego contrabandeando armas para o território paquistanês, há grande risco de ficar atrás das grades por muito tempo. Entre as casinhas de barro resplandecem palácios grandiosos, construídos com dinheiro do mercado paralelo. Pequenos fortes de pedra e casas tradicionais do Pashtun, cercados de muros altos, espalham-se pela encosta. Aqui e lá surgem na paisagem paredes de cimento, os chamados dentes de dragão, que os ingleses construíram por medo de uma invasão encouraçada alemã vinda da Índia durante a Segunda Guerra Mundial. Há vários casos de estrangeiros sequestrados nessas áreas tribais indomáveis, e as autoridades têm tomado medidas severas para resolver o problema. Aos estrangeiros é proibido viajar sem guardas, até na entrada principal que vai a Peshawar, patrulhada por tropas paquistanesas. Os guardas mantêm as armas carregadas durante toda a viagem. Os estrangeiros também não podem sair de Peshawar em direção à fronteira afegã, sem os documentos certos e um guarda armado. Depois de 2 horas por estradas estreitas, com as montanhas de um lado e um abismo de outro, ainda faltam algumas horas a cavalo para Sultan finalmente chegar à planície de onde se pode ver Peshawar. Ele pega um táxi para entrar na cidade, prosseguindo até a rua 103 do bairro de Hayatabad. Está escurecendo quando Sharifa ouve as batidas no portão, até que enfim chegou. Ela corre escada abaixo para abrir. Lá está ele, esgotado e sujo. Ele logo lhe estende o saco para que ela carregue para dentro. Fez boa viagem? Uma paisagem linda, Sultan responde. Um pôr do sol magnífico. Enquanto ele se lava, ela prepara o jantar e põe a toalha no chão, entre as almofadas macias. Sultan volta do banho limpo e com roupas passadas. Olha com desaprovação os pratos de vidro que Sharifa havia posto no chão. Eu não gosto de pratos de vidro. Eles parecem baratos, como algo comprado num bazar sujo.
Sharifa troca os pratos por outros de porcelana. Assim é melhor, a comida terá mais sabor agora, ele diz. Sultan conta as últimas notícias de Cabul e ela as de Hayatabad. Eles não se veem há meses. Conversam sobre os filhos, os parentes e planejam os próximos dias. Todas as vezes que Sultan vem ao Paquistão, tem que fazer várias visitas de cortesia aos parentes que ainda não voltaram para o Afeganistão. Primeiro precisa visitar aqueles que tiveram mortes na família, depois os parentes mais próximos, e assim por diante, até não ter mais tempo, dependendo de quantos dias permanecerá. Ele se queixa por ter que visitar toda a família de Sharifa, irmãs, irmãos, cunhados, sogros das irmãs, primos e primas. Não é possível manter sua vinda em segredo. Todos sabem de tudo nessa cidade. Além do mais, essas visitas de cortesia são a única coisa que resta a Sharifa no casamento. Que ele seja amável com seus parentes e trate-a como sua esposa durante as visitas. É a única coisa que ela pode exigir dele agora. Depois de planejar as visitas, Sharifa ainda tem que contar as últimas novidades do andar de baixo, as escapadas de Salika. Sultan pergunta, esticando as almofadas como imperador romano. Essa Salika é uma prostituta. Sharifa objeta. Salika nem sequer ficou sozinha com o rapaz. É a atitude dela, a atitude, Sultan diz. Se ela ainda não é prostituída, facilmente pode vir a ser. Já que ela escolheu esse rapaz imprestável que nunca vai conseguir um emprego, como é que ela vai conseguir dinheiro para ter o que quer, as joias e roupas bonitas? Quando uma chaleira ferve sem tampa, qualquer coisa pode cair dentro dela. Sujeira, terra, poeira, insetos, folhas velhas. É assim que a família de Salika tem vivido, sem tampa. Todo tipo de sujeira caiu por lá. O pai é ausente, mesmo quando morava com eles, nunca ficava em casa. Está há 3 anos refugiado na Bélgica e ainda não conseguiu os documentos para a família poder ir para lá. Sultan diz, irritado. Um fracassado também. Salika mal sabia andar e já estava procurando um rapaz para se casar? Por acaso escolheu o pobre e inútil Nadim? Mas antes disso tentou o nosso Mansur, lembra? Sultan pergunta, até o livreiro se rende aos prazeres da fofoca. A mãe dela também fez sua parte, lembra, Sharifa? Ela sempre perguntava se não estava na hora de encontrar uma esposa para ele. Sempre respondi que era cedo demais, que o rapaz ia estudar. Nunca eu iria querer uma esposa presunçosa e inútil como Salika para Mansur. Quando seu irmão Yunus chegou em Peshawar, foi exposto às mesmas perguntas, mas ele também nunca escolheria uma menina ordinária como Salika. Discutem o crime de Salika até não sobrar um grão de areia a ser revirado, mas o casal ainda tem muitos parentes para servir de assunto. Como vai sua prima? Sultan pergunta rindo. Uma das primas de Sharifa passou toda a vida cuidando dos pais. Quando eles morreram, ela estava com 45 anos e os irmãos encontraram um viúvo que precisava de uma mãe para seus filhos. Sultan nunca se cansava dessa história. Ela mudou completamente depois do casamento. Finalmente se tornou mulher, mas nunca teve filhos. Ela deve ter perdido a menstruação bem antes do casamento. Não deve dar trégua para ele todas as noites. Ele escarnece. Pode ser, Sharifa arrisca. Lembra de como ela era seca de tão magra antes do casamento? Agora está toda mudada, deve viver molhada o tempo todo. Zomba. Sharifa cobre a boca dando gargalhadas ao deixar escapar estas acusações atrevidas. O casal parece ter recuperado a intimidade, espreguiçando-se nos tapetes ao lado dos restos do jantar. Você lembra da sua tia que você espiava pelo buraco da fechadura? Contam uma história atrás da outra. Sultan e Sharifa estão como criancinhas caçoando da vida sexual ativa dos parentes. Aparentemente não há vida sexual no Afeganistão. As mulheres se escondem atrás da burca e sob ela vestem roupas grandes e largas. Por baixo das saias usam calças compridas e mesmo entre 4 paredes é raro ver o decote. Homens e mulheres que não são da mesma família não devem se sentar na mesma sala. Não devem conversar nem comer juntos.
No campo, a festa de casamento é dividida. As mulheres dançam e festejam numa sala e os homens fazem o mesmo em outra. Mas por trás das aparências tudo ferve. A despeito do risco da pena de morte, também no Afeganistão as pessoas têm amantes. Na cidade há prostitutas que são procuradas por jovens rapazes e homens enquanto esperam por sua noiva. A sexualidade tem seu lugar em mitos e histórias afegãos. Sultan adora as histórias escritas pelo poeta Rumi, 800 anos atrás, em uma obra-prima chamada Masnavi. O autor usa a sexualidade para mostrar que não podemos seguir cegamente o que os outros fazem. Sultan conta a Sharifa. Uma viúva tinha um jumento de que ela gostava muito. O animal sempre a levava aonde queria ir e sempre lhe obedecia. O jumento era bem alimentado e tratado, mas um dia o animal começou a adoecer e se cansava mais cedo do que antes. Perdeu o apetite. A viúva se perguntava o que havia de errado e uma noite foi ver se ele estava dormindo. No estábulo encontrou a empregada deitada no feno, o jumento por cima dela. Isto se repetiu todas as noites e a viúva ficou curiosa e pensou que também queria experimentar. Ela mandou a empregada embora por uns dias e se deitou no feno com o jumento por cima. Quando a empregada voltou, encontrou a viúva morta. Ela viu consternada que a viúva não tinha feito como ela fazia. Olha só. Depois de tanto rir, Sultan se levanta das almofadas, alisa a túnica e vai ler os seus e-mails. Universidades americanas pedem publicações dos anos 70. Pesquisadores pedem manuscritos antigos. E a gráfica em Lahore está enviando uma estimativa de preço para imprimir os cartões postais dele após o aumento do papel. Os cartões postais de Sultan são sua melhor fonte de renda. Ele imprime 60 por $1 e vende 3 pelo mesmo preço. Tudo está indo muito bem para ele agora que o Talibã foi embora e ele pode vender o que quiser. Ele passa o dia seguinte lendo sua correspondência, visitando livrarias, indo ao correio, enviando e recebendo pacotes e fazendo as intermináveis visitas de cortesia. Primeiro, uma visita de condolências a uma prima cujo marido morreu de câncer. Depois, uma visita agradável a um primo entregador de pizzas da Alemanha que está de férias. O primo de Sultan, Said, era engenheiro de aviação na Ariana Air e a linha aérea afegã. Outrora, o orgulho do país. Agora ele pensa em voltar a Cabul com sua família e pedir o emprego de volta da Ariana. Mas primeiro quer juntar mais dinheiro. Entregar pizzas na Alemanha é muito mais rentável do que ser engenheiro de aviação no Afeganistão. Além disso, ele ainda não encontrou uma solução para o problema que o espera assim que voltar. A mulher e os filhos estão em Peshawar e a segunda esposa mora com ele na Alemanha. Se ele voltar a Cabul, vão todos ter que morar sob o mesmo teto. Uma ideia que o aflige. Sua primeira esposa decidiu fechar os olhos para a segunda. Eles nunca se encontraram e ele manda corretamente o dinheiro para casa. Mas de que jeito morar todos juntos? São dias cansativos em Peshawar. Um parente foi expulso da casa onde morava, um outro quer ajuda para abrir uma loja, um terceiro pede um empréstimo. Sultan raramente dá dinheiro a parentes. Por ele ser bem-sucedido, muitos pedem sua ajuda durante essas visitas de cortesia. Mas Sultan normalmente diz não. Acha que a maioria deles é preguiçosa e deveria saber cuidar de si. Pelo menos teriam de mostrar que prestam para alguma coisa, antes que ele lhes dê o dinheiro. E na opinião de Sultan, eles seriam poucos. Quando o casal está fazendo suas visitas, é Sharifa quem mantém o fio da conversa. Ela conta histórias, espalha risos e gargalhadas. Sultan prefere ficar ouvindo. Vez ou outra, interrompe com um comentário sobre a moral das pessoas em relação ao trabalho ou sobre seus negócios. Mas quando Sultan, com uma palavra, diz que está na hora de partir, o casal volta para casa carregando Shabnam. Andam em silêncio pelas ruas escuras e sujas de fuligem em Hayatabad, desviando-se do lixo e com o rançoso ar dos becos enchendo os pulmões.
Uma noite, Sharifa capricha ao se arrumar para visitar alguns parentes distantes. São parentes que normalmente não contam na lista de visitas de cortesia, mesmo morando a 2 quarteirões. Sharifa sai saltitante com o sultã e Shabnam atrás de mãos dadas. São muito bem recebidos os anfitriões e oferecem frutas secas e nozes, caramelos e chá. Primeiro trocam as frases de cortesia e as últimas novidades. As crianças ficam ouvindo a conversa dos adultos. Shabnam come pistache e se entedia. Está faltando uma das crianças, Belkisa, de 13 anos. A menina se mantém longe, pois sabe qual é o motivo da visita. Sharifa já esteve lá para tratar do mesmo assunto. Relutante, Sultã aceitou acompanhá-la para mostrar a seriedade do pedido de casamento. Vieram em nome de Yunus, o irmão mais novo de Sultã. Ele já gostava da Belkisa quando morava no Paquistão como refugiado, 2 anos antes, quando ela era apenas uma criança. Ele pediu a Sharifa para fazer o pedido de casamento por ele. Ele mesmo nunca falou com a moça. A resposta era sempre a mesma: ela é jovem demais. Em contrapartida, os pais dariam de bom grado a filha mais velha, Shirin, de 20 anos, em casamento. Mas Yunus não a queria, primeiro porque ela não tinha nem de perto a mesma beleza de Belkisa, segundo porque achava que ela era oferecida demais. Ela ficava em volta dele o tempo todo, todas as vezes que ele vinha visitá-los. Além disso, uma vez ele segurou sua mão longamente sem que ninguém os visse. Yunus achava que o fato de ela ter deixado já era um mau sinal, e por isso ela não devia ser uma moça direita. Mas Yunus era um bom partido e os pais tinham esperanças de desencalhar a filha mais velha. Quando Shirin recebeu outros pedidos de casamento, eles procuraram Sultã oferecendo para Yunus pela última vez. Mas Yunus não queria Shirin. Ele só tinha olhos para Belkisa. Mesmo tendo o pedido recusado, Sharifa sempre voltava para perguntar sobre Belkisa. Não era uma forma de descortesia, antes mostrava a seriedade do pedido. Pelo costume antigo, a mãe de um pretendente deve ir com frequência para a casa da escolhida, até as solas do sapato ficarem finas como cascas de alho. A mãe de Yunus estava em Cabul, por isso a cunhada Sharifa tomou para si a tarefa. Ela falava sobre a qualidade de Yunus, que ele era fluente em inglês, que trabalhava com Sultã na livraria, que nunca faltaria nada à filha. Mas Yunus ia fazer 30 anos. Velho demais para Belkisa, os pais alegaram. A mãe de Belkisa estava interessada em outro jovem da família Khan, Mansur, o filho de Sultã, de 16 anos. Se você nos oferecer Mansur, terá nosso consentimento na hora, ela disse. Mas agora era Sharifa que não estava interessada. Mansur tinha apenas alguns anos a mais que Belkisa e nunca tinha sequer lançado um olhar sobre a moça. Sharifa achou que era cedo demais para casar seu filho. Ele ia estudar, conhecer o mundo. Além do mais, ela não tem 13 anos, Sharifa dizia mais tarde à sua amiga. Tenho certeza de que deve ter no mínimo 15. Belkisa entra na sala um pouco para que Sultã a veja. Ela é alta e magra e parece ter mais de 13 anos. Está usando um conjunto de veludo azul e senta-se desajeitada e tímida ao lado da mãe. Belkisa sabe muito bem o motivo da visita e fica constrangida. Ela chora, ela não quer, dizem as 2 irmãs mais velhas para Sultã e Sharifa, na presença de Belkisa. Belkisa olha para o chão. Sharifa apenas ri. É um bom sinal a noiva não querer. Isso mostra pureza. Após alguns minutos, Belkisa levanta e sai. A mãe se desculpa por ela alegando provas de matemática no dia seguinte. A escolhida não deve mesmo estar presente durante a negociação. Primeiro, as partes fazem o reconhecimento de campo para depois tratarem de dinheiro. Quando a família vai receber, quando vai se gastar com a festa, o vestido, as flores, todas as despesas são por conta da família do noivo. O fato de Sultã ter vindo confere peso à negociação. Afinal, é ele quem tem o dinheiro. Depois da visita,
Sem que tenha chegado a um acordo, eles saem calmamente para o frescor da noite de março. As ruas estão calmas. Não gosto dessa família, disse Sultã. São gananciosos. É da mãe de Belquisa que ele não gosta. Ela é a segunda esposa do marido. Quando a primeira não conseguiu ter filhos, ele se casou novamente. E a nova esposa importunava tanto a primeira que ela, no fim, não aguentou e mudou-se para a casa do irmão. Há histórias feias sobre a mãe de Belquisa, de que é gananciosa, ciumenta, pouco generosa. A sua filha mais velha se casou com um parente de Sultã, que contava que ela fora um pesadelo durante toda a festa de casamento, que reclamava da falta de comida aqui, dos enfeites ali. A maçã não cai muito longe da árvore, tal mãe, tal filha, afirma Sultã. Mas acrescenta que se for essa a mulher que Yunus quer, terão que fazer o melhor que podem. Infelizmente, acho que eles vão acabar cedendo. A nossa família é boa demais para ser recusada. Termino aqui então na metade desse capítulo, página 74.